Era uma sexta-feira à noite, daquelas em que o ar parece mais leve, mesmo depois de uma semana longa e exaustiva. Tínhamos acordado cedo durante todos os dias, enfrentado trabalho, trânsito, cansaço e preocupações que, mesmo pequenas, vão se acumulando feito pedras nos bolsos. Eu estava exausta. Ele também. Mas naquela sexta, algo estava diferente. Por volta das 19h20, ele me mandou uma mensagem. Se arruma, vou te buscar. Simples assim. Sem contexto, sem pistas. Eu sorri de imediato. Mesmo cansada, corri para o espelho, passei um pouco de base, coloquei uma roupa bonita e prendi o cabelo. A sensação de ser surpreendida por alguém que te conhece tão bem é uma das mais doces que existem. E ele sabia disso. Ele sabia o quanto eu amava, quando ele tomava as rédeas e fazia planos sem me contar. Quando ele chegou, estacionou na frente de casa e buzinou só uma vez. Saí correndo com o coração batendo rápido, como se fosse um primeiro encontro. E de certa forma, sempre parecia ser. Ele estava tão bonito. Camisa escura, cabelo penteado, aquele perfume que eu amava desde a primeira vez que o abracei. Ele desceu do carro, abriu a porta para mim, me deu um beijo demorado na testa e disse: "Hoje é só para você." Entramos no carro e, sem me dizer para onde íamos, ele começou a dirigir enquanto colocava uma das minhas músicas favoritas. Eu ri e perguntei: "Tá planejando me sequestrar?" Ele só respondeu com um sorriso de canto, aquele olhar que ele dava quando queria fazer suspense. Seguimos pela estrada iluminada pelas luzes da cidade e eu me sentia segura, quase invencível ao lado dele. Chegamos a um restaurante que eu já tinha comentado algumas vezes, mas nunca tínhamos ido juntos. Um lugar charmoso, com luzes amareladas e música ao vivo baixinha, só o suficiente para criar um clima acolhedor. Assim que entramos, percebi que ele tinha feito reserva. Meu nome estava lá. Ele tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Sentamos perto da janela, com vista para a rua movimentada, e começamos a conversar como se não existisse mais ninguém ali. Falamos sobre trabalho, sobre os planos do próximo feriado, rimos das coisas bobas que só a gente entendia, e por um momento, senti que tudo estava exatamente onde deveria estar. A comida chegou, deliciosa, e dividimos a sobremesa mesmo sem estarmos com tanta fome. Só pelo prazer de estarmos juntos. Eu não lembro exatamente o que comemos, mas lembro da sensação. Aquela paz que a gente sente quando se sabe amada. Ele fazia piadas, mexia comigo de um jeito carinhoso, e eu me deixava envolver. Olhava para ele e me perguntava como tive tanta sorte. Como alguém tão incrível, tão gentil e inteligente, tinha escolhido ficar ao meu lado. Eu me sentia especial. Quase como se estivesse em um filme. Quando saímos do restaurante, o céu já estava tingido por tons azul escuro, com algumas estrelas começando a surgir. Ele abriu a porta do carro para mim mais uma vez, me deu um beijo na mão e disse: "Você é linda." Eu sorri sem conseguir esconder a alegria. Aquela noite estava perfeita. Era como se todos os problemas tivessem ficado em outro universo. E só existíssemos nós dois naquele instante. No caminho de volta, ele ainda fazia brincadeiras, me fazia rir alto. Eu estava com a cabeça encostada no banco, os olhos meio fechados, curtindo cada segundo daquela volta para casa. Até que, num impulso, fiz um pedido bobo. Só um doce. Um docinho para fechar a noite com chave de ouro. E eu achava, sinceramente, que isso seria só mais uma parte daquela noite mágica. Mas o que eu não sabia, o que nem em 1000 anos eu teria imaginado, era que aquele pedido inocente, aquela vontade infantil de comer algo doce, ia virar o primeiro dominó a cair. O começo do fim. Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria para aquele momento exato, no carro, com ele sorrindo, com a cidade passando devagar pelas janelas. Eu apertaria sua mão, diria, "Obrigada", e apenas seguiria em silêncio, aproveitando aquele último instante de paz, porque aquele jantar não foi só o encerramento de uma semana difícil, foi o encerramento de nós dois, mas naquela hora,
Naquela hora eu não sabia. Eu só via o sorriso dele. Só sentia o calor da presença dele. Só pensava em como seria bom terminar aquela noite com mais um mimo, mais um detalhe, mais um agrado. Eu não fazia ideia de que, minutos depois, eu mesma estaria rasgando aquele roteiro perfeito e jogando fora o final feliz. Claro! Aqui está a reescrita do bloco 2, com cerca de 4.000 caracteres, escrita por extenso, com as horas e datas por extenso e mantendo o tom emocionante e envolvente. Quando entrei naquele carro, na noite de sexta-feira, dia 6 de abril, por volta das 21 horas, eu ainda estava rindo das piadas que ele fazia. Tínhamos acabado de sair de um restaurante pequeno, mas aconchegante, que ele mesmo escolheu porque disse que eu merecia uma noite especial. Havíamos tido semanas exaustivas. Ele no trabalho, eu atolada em pendências. E, finalmente, tínhamos uma noite só nossa. E que noite boa estava sendo! Ele estava lindo, com aquela camisa preta que eu sempre adorei, e o cabelo um pouco bagunçado de propósito. O jeito como ele me olhava, como segurava minha mão no meio da mesa, como escutava com atenção cada coisa boba que eu dizia. Era como se tudo tivesse entrado em pausa, só para que nós dois existíssemos naquele momento. Mas a magia começou a se dissolver devagar, quase imperceptivelmente, como areia escapando entre os dedos. Estávamos a caminho de casa, e ainda havia um clima leve dentro do carro. Era como se tudo estivesse certo. E então, do nada, eu pedi um doce. Foi só isso. Um pedido aparentemente inofensivo, quase infantil. Amor, vamos parar em algum lugar? Tô com vontade de comer alguma coisa doce. Ele riu como quem achava graça no meu capricho e respondeu brincando: Haha, a gente não acabou de sair do restaurante? Mas eu insisti. Disse que era só um doce, que ia ser rápido. Ele, ainda paciente, respondeu que tínhamos sorvete em casa, que poderíamos comer assistindo um filme, como sempre fazíamos. Só que eu não aceitei. Continuei insistindo, usando aquele tom manhoso que sempre funcionava. Mas naquela noite, algo estava diferente. Ele manteve a firmeza na voz. Disse não, com calma, mas com convicção. E isso despertou algo em mim. Algo mimado, impulsivo, egoísta. Olhei pela janela e vi, ali à frente, o letreiro vermelho de uma lanchonete conhecida. Uma dessas de fast food que ficam abertas até tarde. Sorri, como quem tem uma ideia genial, e agi por impulso. Sem pensar, sem medir, sem considerar as consequências, estendi a mão e puxei o volante, achando que seria engraçado obrigá-lo a entrar no estacionamento. Mas não foi engraçado, foi estúpido, foi perigoso. Puxei mais forte do que imaginei. O carro recém-comprado por ele saiu da faixa e desviou bruscamente para o lado. O som do pneu raspando no asfalto ainda ecoa, na minha mente. Bateu levemente no para-choque de outro carro. Um estrondo seco, metálico, cortando o riso que havia minutos antes. Tudo ficou em silêncio. Meu coração parou por um segundo. Ele olhou para frente, com os olhos arregalados, e logo depois olhou para mim. Não disse nada. Apenas respirou fundo e encostou o carro no estacionamento. O motorista do outro carro desceu visivelmente alterado. Era um homem grande, com o rosto vermelho, os olhos arregalados e a voz alta. Começou a gritar, a xingar, a acusar. Ele, meu namorado, saiu do carro devagar, levantou as mãos, tentando acalmar. O outro homem não quis ouvir. E eu fiquei dentro do carro, assistindo, com medo, com vergonha, com culpa e sem coragem de assumir o que havia feito. Deixei ele levar a culpa. Deixei ele ser humilhado por algo que não era responsabilidade dele. O para-choque estava com um pequeno amassado. O outro carro não teve nenhum arranhão sequer. Mas o estrago, o verdadeiro estrago, esse estava em outro lugar. Dentro dele, dentro de nós. Quando ele voltou para o carro, seus punhos estavam fechados. As veias saltavam no braço. Os olhos estavam vermelhos. Ele estava em silêncio.
um silêncio pesado, sufocante. Eu tentando aliviar o clima, de maneira completamente deslocada, disse algo como: "Bem, isso poderia ter sido muito pior, né?" Foi aí que ele pisou no freio com força. O carro parou bruscamente no acostamento. E ele, sem olhar nos meus olhos, apenas disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz cheia de raiva, de mágoa, de dor. "Sai, sai da minha frente. Agora." Eu congelei. Nunca, em todos os anos que o conheci, vi aquele olhar. Nunca ouvi aquela voz. E pela primeira vez, eu tive medo. Um medo que não era de violência, mas de perda. De saber que algo irrecuperável havia sido quebrado. Saí do carro devagar, com as pernas tremendo. E ele acelerou e foi embora, sem olhar para trás. Ali, no acostamento de uma estrada, cercada por mata enquanto o céu escurecia lentamente, eu fiquei parada. Sozinha, sem telefone, sem saber o que fazer. E pela primeira vez naquela noite, percebi o tamanho do erro. O tamanho do vazio que eu mesma criei. Foi ali, naquela beira de estrada, que o mundo virou de cabeça para baixo. E eu entendi que, às vezes, não é o universo que nos pune. Somos nós que cavamos nosso próprio abismo. E quando finalmente caímos dentro dele, não tem mais volta. Na manhã seguinte, o sol mal havia despontado no céu quando abri os olhos com uma sensação de aperto no peito tão forte que parecia que algo me sufocava. Eram aproximadamente 6h30 da manhã do sábado, dia 7 de abril. A claridade entrava pelas frestas da cortina, revelando o vazio no outro lado da cama. O lençol ainda amassado onde ele costumava dormir parecia zombar de mim. Aquele lado, tão vivo até ontem, agora era só ausência. Uma ausência que gritava em cada detalhe. O travesseiro ainda guardava o formato da cabeça dele e o cheiro do perfume que ele usava, aquele leve toque amadeirado com fundo de lavanda, ainda pairava no ar, como um fantasma do que fomos. Levantei, devagar, como se meu corpo pesasse toneladas. Fui até o banheiro e ali a realidade me bateu com força mais uma vez. A escova de dentes azul, que sempre ficava ao lado da minha, havia sumido. O frasco do desodorante dele, o creme de barbear, o pente, tudo tinha desaparecido como se ele nunca tivesse estado ali. Me olhei no espelho e quase não me reconheci. Meus olhos estavam inchados, vermelhos, minha pele pálida, e havia algo nos meus próprios olhos que doía mais do que tudo. Arrependimento. Um arrependimento cru, latejante, que se espalhava pelo corpo como uma febre. Peguei o celular na esperança, desesperada, de encontrar alguma mensagem dele, um pedido de desculpas, uma explicação, qualquer coisa que me desse esperança de que ele ainda estava lá, em algum lugar, disposto a conversar. Mas não havia nada. Nenhuma notificação, nenhuma chamada perdida, nenhum áudio, apenas o registro das mensagens que eu havia mandado na noite anterior, todas com um status dolorosamente silencioso, visualizada, mas não respondida. Abri o WhatsApp e comecei a reler tudo o que havia mandado. Mensagens impulsivas, bagunçadas, cheias de pedidos de desculpas misturados com justificativas desesperadas. Amor, eu não queria ter feito aquilo. Foi só uma brincadeira, não achei que ia dar nisso. Por favor, me responde. Volta para casa, a gente conversa, por favor. Uma enxurrada de palavras lançadas na tentativa inútil de desfazer o que já tinha sido feito. Mas a resposta não vinha. E o que veio, minutos depois, foi ainda mais devastador. O celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem, mas não dele. Era da Ana, uma amiga em comum que conhecíamos desde a faculdade. O nome dela apareceu na tela como um soco no estômago. Abri a mensagem e li com o coração acelerado. Você tá bem? O que foi aquilo ontem? Ele tá muito mal, cara. Muito mesmo. Eu não acredito no que você fez. Meu sangue gelou. Não só porque a Ana, uma das pessoas mais doces que conheço, estava claramente decepcionada comigo,
mas porque aquilo confirmava o que eu já suspeitava. Ele tinha contado tudo. Não só para ela, mas para todo mundo. E eu? Eu era a vilã. A louca. A infantil. A que quase causou um acidente porque queria um doce depois do jantar. Outras mensagens começaram a chegar ao longo da manhã. Algumas passivo-agressivas, outras abertamente hostis. Você tá brincando com a cabeça dele? Como você teve coragem? Tu, Path. Você perdeu o juízo? O que tá errado com você? Eram mensagens curtas, diretas, que vinham como flechas. E nenhuma delas me perguntava o que eu sentia. Ninguém queria saber da minha versão. Ninguém queria entender se havia um motivo por trás do meu comportamento. Porque, no fundo, nem eu sabia se havia. Me sentei no sofá com o celular no colo, os olhos fixos na parede branca da sala. A televisão desligada refletia meu rosto pálido. Senti como se estivesse em um pesadelo do qual não podia acordar. Tudo o que construímos, as viagens, os fins de semana jogando videogame juntos, as risadas na cozinha enquanto cozinhávamos, os planos para o futuro, os apelidos bobos, os domingos de preguiça no sofá, tudo aquilo parecia ter evaporado, em questão de minutos. A dor maior, no entanto, não era a perda dele. Era o que essa perda dizia sobre mim. Porque pela primeira vez em muito tempo, fui forçada a encarar quem eu realmente era quando ninguém me segurava. E o que vi foi assustador. Vi uma mulher que usa charme e manha para conseguir o que quer. Que não aceita um não como resposta. Que brinca com limites alheios achando que tudo é leve, tudo é engraçado, tudo é amor. E no final, quem pagou por isso foi ele. Comecei a lembrar de todas as vezes em que ele havia me alertado. Das conversas sérias, do olhar cansado quando eu fazia alguma cena desnecessária, das vezes em que ele disse, com calma, isso não é saudável. Você precisa crescer. Eu te amo, mas isso cansa. E eu ria, desviava. Dizia, você me ama assim, não ama? Como se o amor dele tivesse a obrigação de suportar todos os meus excessos. Mas até o amor mais forte tem um limite. E naquela noite de sexta-feira, eu descobri o dele. Voltei para o quarto, como quem volta para a cena de um crime. Deitei na cama e abracei o travesseiro que ainda cheirava a ele. Fechei os olhos e chorei. Chorei como há anos não chorava. Não foi choro de raiva, nem de tristeza. Foi um choro de luto. Porque ali, naquela cama fria, eu enterrei a versão da mulher que eu fui. A versão que, por mais que tivesse boas intenções, não sabia amar direito, que confundia intensidade com afeto, que trocava carinho por controle, que queria o amor dele, mas não estava disposta a merecê-lo. E nesse luto, entendi que talvez ele nunca volte, que talvez, para ele, eu seja apenas uma lembrança dolorosa de alguém que poderia ter sido tudo, mas escolheu ser menos. E o mais triste disso tudo é saber que, no fim, não foi o destino que nos separou. Fui eu. Fui eu quem causou o acidente. Fui eu quem abandonou ele diante de um desconhecido furioso. Fui eu quem fez piada depois de quase machucar alguém. Fui eu quem o obrigou a carregar uma culpa que não era dele. Fui eu quem o empurrou para longe. E agora, tudo o que me resta é essa ausência. Um buraco onde antes havia nós dois. Uma culpa que ecoa cada vez que o celular vibra, e não é ele. Levei exatos 54 minutos para voltar para casa naquela noite de sexta-feira, 6 de abril. Eu contei. Cada passo. Cada curva da estrada. Cada sombra que se movia com o vento. O céu já estava quase completamente escuro quando ele acelerou e me deixou ali. A mata dos dois lados parecia viva, e o som dos grilos e corujas, que antes eu teria achado até bonito, agora soava como um lembrete cruel de que eu estava sozinha, de que eu tinha sido deixada. E o pior, com razão, eu andei por quilômetros, com os sapatos machucando meus pés, a maquiagem borrada pelas lágrimas e o coração latejando dentro do peito como se quisesse sair. A cada passo, a lembrança do que eu fiz voltava como um soco. A forma como ele me olhou antes de me mandar sair do carro. O silêncio dele. A decepção dele.
E a minha covardia. Eu fiquei no carro. Eu deixei que ele fosse humilhado por algo que eu fiz. Eu não levantei minha voz para defendê-lo. E agora ele se foi. Quando finalmente cheguei em casa, quase às 22h30, algo dentro de mim já sabia. A casa estava quieta, silenciosa demais. Aquela ausência tinha um som próprio. Abri a porta com mãos trêmulas, luzes apagadas. Nenhum sinal de vida. Caminhei até o quarto, com o coração apertado, torcendo para ver algum indício de que ele ainda estivesse lá. Uma blusa jogada, o carregador do celular, um par de tênis, qualquer coisa. Mas não havia nada. O armário estava aberto e vazio. As gavetas esvaziadas. A escova de dentes dele, a colônia que ele usava, o relógio de pulso que ele sempre esquecia em cima da cômoda. Tudo havia desaparecido. Ele tinha ido embora. E com ele foi também a única parte de mim que ainda parecia fazer sentido. Sentei no chão do quarto e chorei como uma criança. Um choro feio, alto, descontrolado. Um choro de culpa. Um choro de desespero. Eu gritava por dentro, me perguntando como deixei tudo chegar naquele ponto. Como alguém tão incrível, tão paciente, tão amoroso, simplesmente desistiu. E a resposta era clara. Ele não desistiu. Eu o empurrei até ele não ter mais forças para voltar. Eu testei os limites dele tantas vezes, com minhas manias bobas, com meu jeito impulsivo, com minha imaturidade, até que ele quebrou. Peguei o celular com as mãos ainda tremendo e mandei uma mensagem. Depois outra. E outra. Pedi desculpas, implorei para ele voltar, disse que tudo foi culpa minha, que eu não pensei, que eu estava arrependida. Nenhuma resposta. Liguei. De novo. E de novo. Nada. Era como se ele tivesse evaporado, como se eu tivesse sido deletada da vida dele num estalar de dedos. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Fiquei ali sentada no chão até depois da meia-noite. O celular escorregando da minha mão, a bateria caindo, os olhos ardendo. Eu estava exausta, quebrada, sozinha. A verdade, nua e crua, se escancarava na minha frente. Eu tinha destruído a melhor coisa que já tive. E ninguém sentia pena de mim. Ninguém, pelo contrário. As primeiras mensagens começaram a chegar pouco depois da 00:15. Um amigo dele escreveu: "Você enlouqueceu?" Outro: "O que você fez com ele, cara? WTF. Como você teve coragem?" Eram mensagens dos nossos amigos em comum. Todos do lado dele. Todos me condenando. E eles estavam certos. Eu não podia nem tentar explicar. Não havia desculpa. Eu errei. Fui egoísta. Fui infantil. Coloquei a vida de nós dois em risco por um capricho. E depois, quando tudo explodiu, me calei. Me escondi. As horas foram passando e eu não consegui dormir. Senti o colchão vazio como um castigo. A ausência dele ao meu lado era tão presente quanto o próprio corpo dele costumava ser. O espaço que ele ocupava no mundo parecia ter se tornado um buraco negro dentro de mim. E o pior de tudo é que não era um acidente. Não foi o destino. Não foi má sorte. Fui eu. Com minhas mãos, com minhas escolhas, com minhas palavras. Eu destruí o nosso nós. Naquela madrugada de sábado, 7 de abril, às 3h43, deitada no chão gelado da sala, com uma coberta jogada por cima de mim e o rosto inchado de tanto chorar, uma única pergunta girava em looping na minha cabeça. Será que algum dia ele vai me perdoar? Será que eu ainda posso consertar isso? Ou será que, pela primeira vez na vida, a dor que eu causei foi forte o suficiente para não deixar sobrar? Nada além de ruínas? Eu queria acreditar que ainda havia tempo, mas no fundo eu sabia. Algumas quedas são tão profundas que a gente não sobe de volta sozinha. E naquele momento, tudo que eu podia fazer era esperar. E torcer. Para que ele visse, um dia, o quanto eu me arrependi. Porque, naquela noite, o amor não acabou. Ele só foi embora.
ferido demais para continuar lutando por alguém que não soube protegê-lo. O sábado, 7 de abril, amanheceu silencioso e cinzento, como se até o céu compartilhasse do peso que esmagava meu peito. Eu não tinha dormido nem um minuto. Meus olhos estavam vermelhos, a pele manchada de choro, e o corpo doía, como se eu tivesse levado uma surra. Mas não foi o corpo que apanhou naquela noite. Foi o coração. Levantei da sala por volta das 7h30 da manhã, em um movimento automático, sem pensar, como se ainda estivesse em transe. Preparei um café, mas deixei esfriar na xícara. Nem senti o cheiro. Não tinha gosto, não tinha cor. Nada tinha mais sentido. Peguei o celular pela 100ª vez. Tela acesa, nenhuma notificação, nenhuma mensagem dele, nenhum sinal. Só o mesmo silêncio cruel que me acompanhava desde a noite anterior. Tentei enviar mais uma mensagem, e depois outra. Não fui visualizada. Ele não apenas foi embora. Ele desapareceu. Sumiu de tudo. Me bloqueou de todas as redes, e inclusive dos grupos com nossos amigos. Era como se eu tivesse sido apagada da vida dele de uma hora para outra. Um dia, eu era o amor da vida dele. No outro, era um erro irreparável. Tentei contato com uma das nossas amigas mais próximas, a Júlia, com quem eu dividia confidências, risadas e tardes de conversa no sofá. Escrevi perguntando se ela sabia onde ele estava, se ele estava bem, se ela poderia me ajudar a falar com ele. Ela respondeu com apenas 2 frases, curtas e geladas como faca. Ele está seguro, e não quer saber de você agora. Aquelas palavras rasgaram algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda estava inteiro. Respirei fundo, segurei o choro, e agradeci mesmo assim. Pelo menos ele estava bem. Era isso que importava. Ou pelo menos, era o que eu tentava me convencer de que importava mais. O tempo foi passando devagar naquele sábado. Cada hora parecia durar um dia inteiro. Eu não conseguia fazer nada. Tentei colocar uma música, mas desliguei no segundo acorde. Tentei assistir algo, mas a tela da televisão parecia zombar da minha solidão. A casa, antes tão viva, agora parecia um museu do silêncio. Onde antes havia cheiro dele, agora só havia o vazio. Onde antes ele deixava seus chinelos espalhados, agora havia um chão limpo demais, frio demais. Era como se cada cômodo me lembrasse, sem piedade, do que eu perdi. Por volta das 15h45, recebi uma ligação da mãe dele. Sim, da mãe. Eu quase deixei o celular cair quando vi o nome dela na tela. Atendi com a voz trêmula, já esperando o pior. Mas ela não gritou comigo. Ela também não me defendeu. Ela falou com a calma de quem está profundamente decepcionada. Me disse que ele tinha passado lá pela manhã para pegar algumas coisas e que chorou. Chorou muito. Disse que nunca o viu daquele jeito, que ele não estava com raiva, que ele estava quebrado. Ela me disse algo que nunca vou esquecer. Filha, você não perdeu ele por causa de uma besteira. Você perdeu porque foi a gota d'água de quem já segurava o mundo por vocês dois sozinhos há tempo demais. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Eu sabia que ela estava certa. Ele tinha sido paciente, amoroso, compreensivo. Me apoiou, nos meus piores momentos, acreditou em mim quando nem eu acreditava. Riu das minhas piadas bobas, me abraçou quando ninguém mais teve tempo. E o que eu fiz? Eu puxei um volante como uma criança mimada. Coloquei a vida dele em risco. E depois, fugi da responsabilidade. O amor dele não acabou ali, no estacionamento. Ele já vinha se machucando há muito tempo. Eu só nunca quis enxergar. Depois da ligação, passei horas pensando em tudo. Em cada detalhe da nossa relação. Em como eu o subestimei. Em como me acostumei a pensar que ele nunca iria embora. Não importava o que eu fizesse. E quando finalmente percebi o tamanho do estrago, já era tarde demais. Ele tinha partido. E eu estava sozinha com meu arrependimento. Naquele fim de tarde, às 18 horas em ponto, o sol se pôs pela janela da sala,
pintando o céu com tons alaranjados que me lembraram da última vez que assistimos ao pôr do sol juntos. Estávamos sentados na praia, com os pés na areia, falando sobre o futuro, sonhando com uma casa, filhos, viagens. E agora, tudo o que restava era a sombra daquilo que poderia ter sido. Eu desejei com todas as forças que o tempo voltasse, que eu pudesse desfazer aquela noite, aquele momento, mas o tempo, cruel como sempre, só anda para frente. E ali, sozinha, envolta em silêncio e arrependimento, eu entendi. Às vezes a gente só aprende depois que perde. E às vezes, o perdão que a gente mais precisa é o que a gente menos merece. O domingo, 8 de abril, chegou como uma cicatriz recém-formada. Ainda ardia, ainda doía, mas não sangrava mais. Eu acordei às 8 horas da manhã com a cabeça pesada, olhos inchados e o coração entorpecido. A primeira coisa que fiz, como no dia anterior, foi olhar o celular. Nenhuma notificação, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. O silêncio era absoluto. Doía. Mas, de certa forma, eu comecei a entender que o silêncio dele era a resposta mais clara que eu poderia receber. Ele não precisava gritar comigo. O vazio gritava por ele. Tomei um banho longo. Era como se a água pudesse lavar um pouco do peso da alma. Vesti uma roupa qualquer, sem pensar. E pela primeira vez em dias, abri a janela da sala e deixei a luz entrar. Não porque eu me sentia melhor, mas porque o escuro estava começando a me engolir. Eu não podia permitir que aquela culpa me devorasse por inteiro. Era hora de, pelo menos, tentar reparar o que quebrei. Mesmo que ele nunca me perdoasse, mesmo que eu não tivesse mais lugar na vida dele, eu precisava tentar. Não por mim, mas por ele. Comecei a escrever uma carta. Às 9 horas e 15 minutos, sentei no chão da sala com um caderno antigo nas mãos. Era o mesmo caderno onde, há 2 anos, eu anotava as músicas que ele dizia gostar, as frases que ele soltava e que me faziam sorrir, os lugares que sonhávamos conhecer juntos. E agora, naquele mesmo caderno, eu escreveria o que talvez fosse minha última tentativa de dizer tudo o que ele merecia ouvir. Não tinha certeza se ele leria, mas tinha certeza de que, se não tentasse, me arrependeria pelo resto da vida. Escrevi sobre aquela noite. Admiti cada erro. Falei do sorvete, do volante, do acidente. Mas não tentei justificar nada, porque não havia desculpa. Só dor e arrependimento. Disse a ele que eu sabia que passei dos limites, que eu vi, pela primeira vez, algo nos olhos dele que nunca tinha visto. Medo. E isso me destruiu. Pedi desculpas não só pela batida, mas por todas as vezes que ele segurou firme quando eu empurrei. Por todas as vezes que ele engoliu o orgulho só para evitar uma briga. E por todas as vezes que eu fui egoísta, imatura e inconsequente com alguém que só queria me ver bem. Mas não parei por aí. Contei a ele sobre os momentos em que ele me salvou de mim mesma. Quando eu estava no fundo do poço e ele me estendeu a mão. Quando todos viraram as costas e ele ficou. Quando eu desmoronei e ele pacientemente construiu um lar dentro do abraço dele. Falei que nunca mais encontraria um amor tão puro. Um amor que me escolhia todos os dias, mesmo quando eu não fazia por merecer. E que o meu maior erro foi acreditar que ele estaria ali para sempre. Amor nenhum aguenta ser ignorado para sempre. Amor também se cansa. A carta terminou com um pedido. Não para voltar, não para recomeçar, mas para ele se curar. Para ele não levar o peso do que aconteceu como um fardo para o resto da vida. Pedi para ele ser feliz. Para ele se permitir amar de novo, mesmo que não fosse a mim. Porque ele merecia isso. Ele merecia leveza, merecia risos sem tensão, merecia alguém que o visse como eu via, mas que soubesse cuidar como eu não soube. Dobrei a carta com as mãos tremendo, coloquei em um envelope azul, sua cor favorita, e escrevi o nome dele na frente, com a letra mais caprichada que consegui naquele momento. Às 13 horas e 40 minutos, peguei um táxi e fui até o endereço da mãe dele.
Eu sabia que ele não estaria lá, mas deixei a carta com ela. Quando abri o portão, ela me olhou com olhos cheios de compaixão e dor. Não disse nada, só estendeu a mão. Eu entreguei o envelope, agradeci em silêncio e fui embora. No caminho de volta, pela primeira vez em dias, senti algo diferente. Não era esperança, era paz, porque eu sabia que tinha feito tudo o que podia. O resto não dependia mais de mim. Naquela noite, às 19h50, sentei na cama, com as luzes apagadas, ouvindo o som da chuva batendo na janela, e pensei em como tudo mudou em questão de dias. Como um gesto impensado, uma atitude egoísta, pode destruir anos de amor. Mas também pensei em como somos feitos de escolhas. E naquele domingo, pela primeira vez, eu escolhi amadurecer. Escolhi enfrentar a dor de frente. Escolhi ser melhor. Não por ele, não pelos outros, mas porque eu não suportava mais ser quem fui naquela noite. A carta agora estava com ele. Talvez ele lesse, talvez não. Talvez chorasse, talvez rasgasse. Mas isso não importava mais. O que importava era que, no meio da dor, da perda e da culpa, eu finalmente entendi que amar alguém não é só sentir, é cuidar, respeitar e saber a hora de parar de machucar. Mesmo que a única forma de amar, naquele momento, fosse deixar ir. Claro! Aqui está a expansão do bloco 7 com cerca de 4.000 caracteres, escrito em um único fluxo narrativo, com datas e horários por extenso, mantendo o tom emocional e envolvente. O tempo passou devagar nos dias seguintes. Cada manhã parecia arrastar-se por séculos. Cada noite caía como um cobertor pesado de silêncio e arrependimento. Eu continuava olhando o celular, como se em algum momento ele fosse vibrar, tocar, dar um sinal. Mas ele permanecia mudo. As mensagens estavam lá, azuis, lidas, mas nunca respondidas. E isso doía mais do que qualquer grito, mais do que qualquer briga. A indiferença dele era a punição mais cruel que eu poderia receber. Mas era justa. Porque o que eu fiz, por mais que tenha sido sem querer, partiu o coração de alguém que nunca mereceu nem metade da dor que sentiu por minha causa. Na quarta-feira, 10 de abril, às 15 horas em ponto, eu recebi uma notificação inesperada. Era uma mensagem da melhor amiga dele, alguém que até então não tinha respondido nenhum dos meus pedidos desesperados por notícias. Ela escreveu: "Ele está bem, mas não quer falar com você. Está tentando seguir em frente. Só estou te avisando porque você merece saber que ele está vivo e seguro." Quando li aquelas palavras, uma mistura de alívio e tristeza tomou conta de mim. Chorei por saber que ele estava bem, mas chorei ainda mais por entender que ele estava tentando apagar nossa história para poder respirar de novo. Nos dias que se seguiram, mergulhei no trabalho, nas tarefas de casa, em qualquer coisa que ocupasse minha mente. Mas a lembrança daquela noite maldita me perseguia como um fantasma. Eu ouvia a freada do carro nos meus sonhos. O silêncio dele enquanto dirigia ainda ecoava nos meus ouvidos. E o pior de tudo era lembrar do momento em que ele disse, com aquela voz trêmula de raiva contida, para eu sair da vista dele. Aquilo me despedaçou. Mais do que o frio da estrada, mais do que a caminhada solitária pela mata, mais do que a chegada a uma casa vazia. O que me destruiu foi ver, naquele instante, que o amor dele tinha se transformado em medo e que eu tinha sido a responsável por isso. Mas algo começou a mudar dentro de mim, um sentimento novo, um tipo de dor diferente. Não era mais só culpa, era consciência. Consciência de quem eu fui, do quanto precisei machucar para perceber o valor de alguém, que só queria o meu bem. Eu comecei a olhar para mim mesma com olhos mais duros, mais realistas. Comecei a lembrar de todas as outras vezes em que ele me deu chances, e de todas as vezes em que eu brinquei com o limite dele, como se amor fosse uma linha elástica que nunca arrebenta. Mas ele arrebentou. E quando arrebentou, me deixou no chão. Foi em uma sexta-feira, 12 de abril, por volta das 22 horas, que recebi a mensagem que mais me abalou desde o fim. Era da irmã dele.
Ela nunca se metia em nossas brigas, era sempre neutra. Mas aquela noite, ela decidiu falar. Escreveu: Ele te amava muito, mais do que qualquer coisa. Mas você precisa entender que o que aconteceu naquela noite não foi só uma briguinha. Ele ficou em choque. Achou que vocês iam morrer. E você riu. Depois o deixou apanhar por um erro seu. Ele não é perfeito, mas sempre foi leal com você. Agora ele só quer paz. Aquilo caiu sobre mim como uma sentença. E pela primeira vez, sem querer me defender, eu aceitei. Porque era verdade. Era tudo verdade. Doeu, queimou. Mas era a única forma de cicatrizar. Reconhecendo, sem rodeios, que eu o destruí. Que minha brincadeira sem graça se transformou em um trauma. Que minha imaturidade virou um ponto final. A carta que deixei com a mãe dele continuava sem resposta. Mas eu comecei a escrever outras. Não para ele, para mim. Como uma forma de esvaziar a alma, de processar tudo, de me reerguer. E em cada palavra escrita, eu prometia que nunca mais seria aquela versão de mim que o perdeu. Que se um dia eu voltasse a amar alguém, não seria com impulsos, mas com maturidade. Que se um dia eu tivesse a chance de reencontrá-lo, eu não imploraria por uma segunda chance. Eu apenas diria: obrigada por ter me ensinado a amar de verdade, mesmo quando eu ainda não sabia o que isso significava. Naquele sábado, 13 de abril, ao entardecer, enquanto o céu era pintado com tons de laranja e lilás, eu sentei na varanda com uma xícara de chá e uma manta nos ombros. Pela primeira vez em semanas, o ar parecia mais leve. A dor ainda estava ali, como uma cicatriz que sempre ia doer um pouco quando o tempo mudasse. Mas agora havia também aprendizado, crescimento, um novo tipo de silêncio. Não o da ausência dele, mas o da presença de algo novo dentro de mim. A vontade sincera de ser melhor, mesmo que tarde demais. Claro! Aqui está a expansão do bloco 8 com aproximadamente 4.000 caracteres, escrita como um único fluxo narrativo, com horários e datas por extenso, mantendo o tom emocional e impactante. A vida tem um jeito cruel e, ao mesmo tempo, necessário, de nos ensinar que algumas lições só vêm depois da dor. Quando acordei no domingo, 14 de abril, às 7h30 da manhã, senti algo diferente. Não era alívio, nem tristeza, nem mesmo esperança. Era uma sensação de clareza, como se os últimos dias tivessem arrancado de mim uma venda que eu usava há anos. E ali, sozinha na cama onde ele costumava dormir, entendi que perder o amor da minha vida talvez tenha sido o único caminho possível para eu me tornar alguém capaz de amar de verdade. A dor não desapareceu. Ela ainda estava ali, latejando em cada canto da casa. Mas agora, pela primeira vez, ela vinha acompanhada de propósito. Eu me levantei devagar, fiz café e sentei perto da janela. A chuva fina batia nos vidros como se tentasse lavar os restos da noite mais sombria que já vivi. Peguei meu caderno, aquele onde comecei a escrever cartas para mim mesma, e reli as primeiras páginas. Foi difícil não chorar. Eu me vi ali, desesperada, confusa, procurando respostas em meio a uma avalanche de culpa. Mas agora, naquele domingo silencioso, eu não procurava mais justificativas. Eu aceitava. Simplesmente aceitava. Mais tarde, por volta das 11h45 da manhã, recebi uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Meu coração quase parou. Atendi com a voz trêmula. Mas não era ele. Era o irmão mais velho dele. Alguém que sempre me tratou com respeito, mas que nunca se envolveu em nossas questões. Ele foi direto. Só queria que você soubesse que ele está tentando ficar bem. Tá voltando a trabalhar, retomando a rotina. Ainda está muito magoado. Mas ele não odeia você. Só tem medo. Medo de voltar e tudo ser igual. Quando ouvi aquilo, meus olhos se encheram de lágrimas. Não porque havia uma chance de reconciliação. Eu não esperava mais isso. Mas porque, de alguma forma, aquele telefonema foi como uma permissão para respirar.
Saber que ele não me odiava, aquilo me deu forças. E me deu, principalmente, a coragem de seguir. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha vida de outra forma. Deletei todas as nossas fotos, mas guardei uma. A que tiramos em um piquenique no dia 27 de janeiro, quando estávamos rindo à beira de um lago com os pés na água e o sol batendo no rosto dele. Guardei essa imagem não como uma âncora, mas como um lembrete do que é amar alguém com verdade. Um lembrete de quem ele foi para mim e de quem eu quero me tornar. Na sexta-feira, 19 de abril, às 18h10, escrevi minha última carta, não para ele, mas para a mulher que eu fui. A mulher que puxou o volante por impulso, que machucou alguém por egoísmo, que deixou o medo dele crescer ao ponto de fazer com que ele sumisse da sua vida. Naquela carta, me despedi dela. Agradeci por ter me mostrado meus erros, por ter me conduzido até o fundo do poço, porque foi lá, no escuro, que eu finalmente encontrei uma nova versão de mim, mais consciente, mais forte, mais humana. Fechei o caderno, respirei fundo e saí para caminhar. O céu estava limpo, o vento morno. Senti algo que não sentia há muito tempo, leveza. E entendi que, apesar de tudo, aquele relacionamento me transformou. Ele me ensinou, com dor, mas também com amor, que maturidade emocional não é algo que se diz ter. É algo que se prova, que se constrói, que se conquista a cada gesto. Se um dia nossos caminhos se cruzarem novamente, talvez em uma fila de supermercado, em uma calçada qualquer, ou mesmo em uma cafeteria no meio da tarde, espero ter a chance de olhar nos olhos dele e dizer, com um sorriso sincero: obrigada por tudo. Você me salvou, mesmo quando teve que me deixar para isso. E se essa chance nunca vier, tudo bem. Porque agora eu sei quem sou. E sei o que quero ser daqui para frente. Aprendi a duras penas que amar alguém é também saber deixá-lo ir, se for necessário. E que às vezes, a verdadeira redenção não está em reconquistar o outro, mas em finalmente se tornar digna do amor que um dia se recebeu.